Bem, muito bom dia para vocês, senhores, senhoras. Na última aula, nós não tivemos tempo de terminar o conteúdo da explanação de isomeria, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do zero, né? Isomeria com vocês, e a partir desse princípio a gente vai interpretar algumas caracterizações de isomeria, tá? Antes da gente começar a isomeria, vamos a um exemplo, né? Muito do nosso cotidiano para a gente caracterizar isomeria. Primeiro a gente vai caracterizar a isomeria no mundo real, né? Em informações que a gente conhece, e depois vamos caracterizar a isomeria a partir de conceitos químicos. Então, vamos começar com o caráter de uma isomeria. Observe essa imagem aí, né? Essas duas imagens aí. O que nós temos? De um lado, uma senhora de meia idade, né? Com um corte meio despojada, essa senhora de meia idade acorda às 8 horas da manhã para conversar com o papagaio, né? E do lado direito nós temos a mesma senhora de meia idade, só que com um corte de cabelo um pouco mais diferente. Ela também acorda às 8 horas para conversar com o papagaio, mas ela está com uma cor de roupa diferente, né? Então ela está com roupa diferente, uma maquiagem diferente, um cabelo diferente, mas a essência continua sendo a mesma senhora de meia idade que conversa com o papagaio. Isso, meus amados, é isomeria, tá? O que, professor? Isomeria é uma senhora de meia idade? Não. Isomeria é a mesma forma, só que jeitos diferentes de apresentar essa mesma forma, tá? Passado isso aqui, vamos observar, então, esse desenho que eu vou dar para vocês aqui, né? Esse conjunto de átomos que eu estou dando para vocês. Então, nesse conjunto de átomos eu tenho carbonos, hidrogênios e oxigênios, né? Eu posso criar duas estruturas totalmente diferentes, com propriedades químicas, propriedades físicas totalmente diferentes, utilizando os mesmos três átomos, né? Átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Eu posso juntar esses átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio para formar um álcool, e eu posso juntar esse átomo de carbono, de oxigênio e de hidrogênio para formar um éter. Observe que aqui, nos dois, eu vou ter a mesma fórmula molecular. Deixa eu até pegar o apontador a laser. Eu vou ter a mesma fórmula molecular. C2H6O. C2H6O. Mas eu vou ter duas estruturas totalmente diferentes uma da outra, com propriedades físicas e propriedades químicas totalmente diferentes de uma da outra. Do um lado esquerdo, eu tenho um álcool, tá? Porque eu tenho um álcool, porque eu tenho essa hidroxila aqui, esse OH aqui, tá? Então, do lado esquerdo eu tenho um álcool, do lado direito eu tenho um éter. Por que eu tenho um éter, professor? Porque eu tenho um oxigênio entre os carbonos, né? Ele está interagindo com os dois carbonos. Então, do lado esquerdo eu tenho um álcool, do lado direito eu tenho um éter. Verifique que dos dois eu tenho a mesma fórmula molecular, mas eu tenho jeitos diferentes de desenhar. Tá? Então é isso que é isomeria. Né? Os dois compostos que eu mostrei para vocês antes, né, o C3C2OH e o C3CH3, eles são isômeros. Né? O que são isômeros? São compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Então não pode alterar a quantidade de oxigênios, não pode alterar a quantidade de carbonos, não pode alterar a quantidade de hidrogênios, mas eu posso alterar o jeito que eu desenho, tá? E este fenômeno que acontece, né, tanto na química orgânica quanto na química inorgânica, eu chamo de isomeria. A isomeria ela pode ser dividida em duas grandes áreas. Né? Ela pode ser dividida na isomeria plana ou constitucional e na isomeria espacial ou estereoisomeria. A isomeria plana ou constitucional, ela vai ser dividida em ainda 5 subdivisões, que é a isomeria de cadeia, de posição, de compensação, de função
e a tautomeria, né? Isomeria de tautomeria. A isomeria espacial ela vai ser dividida ainda em duas grandes áreas, né? Isomeria geométrica e isomeria óptica. Meus amados, essas 7 tipos de isomeria aqui, para que essas 7 tipos de isomeria ocorra, eu preciso que ocorra uma reação orgânica. Nada é por acaso, nada acontece simplesmente, tudo precisa de uma reação para ocorrer. É claro que eu não consigo explicar as 7 reações para vocês, né? Porque ela demanda um pouco de tempo, um pouco de conhecimento que vocês ainda não têm. Porém, eu vou colocar algumas reações para vocês verem como que é um mecanismo de reação, né, para transformar de uma coisa para outra. Mas não se preocupem, não vai ser nada de outro mundo. Coisas que vocês consigam absorver, que vocês consigam trazer, né, para o ambiente de vocês, tá? Mas vamos estudar primeiro os tipos de isomeria, né? O primeiro tipo dele de isomeria é a isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo, né? Esse núcleo é menos utilizado, mas também existe. Observa no seu lado esquerdo, né? No seu lado esquerdo, o que que você tem? Eu tenho uma cadeia com 2, 3, 4 carbonos, né? Só que eu tenho um carbono como ramificação. Ou seja, aqui eu tenho o 2-metil-propano. E do seu lado direito, eu tenho 4 carbonos em uma estrutura linear. Ou seja, eu tenho o butano. Tá? Então, aqui eu tenho o 2-metil-propano e aqui eu tenho o butano. Então, quando eu tenho essa diferença aqui, quando eu posso criar, né, mais de uma cadeia com a mesma quantidade de carbonos, mudando apenas, né, as ramificações, eu tenho uma isomeria de cadeia. Tá? Já essa, né, de uma cadeia aberta para uma cadeia com ramificação. Mas essa também, a mais isomeria de cadeia também pode ser de outro tipo, né? De uma cadeia fechada que vai para uma cadeia aberta, ou de uma cadeia aberta que vai para uma cadeia fechada. Também é isomeria de cadeia. Observe que, nesse exemplo aqui da esquerda, aqui embaixo, eu tenho 4 carbonos, né? Formando um ciclo. Eu tenho o ciclo butano, né? E eu tenho o isômero do ciclo butano, que é o 2-buteno. Por que 2-buteno, professor? Porque no carbono de número 2 eu tenho uma dupla ligação, né? Então eu tenho o N. Então eu tenho o 2-buteno. 4 carbonos. No carbono de número 2 eu tenho uma dupla ligação. Então eu tenho 2-buteno. Tá? Então, isso são exemplos de isomeria de cadeia. Tá? Isomeria de posição, o que vai ser a isomeria de posição? Ela vai mudar a posição ou da dupla ligação ou da insaturação. Né? Ou ela vai mudar a posição da insaturação, que é da dupla ou da tripla ligação, ou ela vai mudar a posição da hidroxila, né, ou da oxidrila. Então, observe que no primeiro exemplo aqui, eu tenho a dupla ligação no carbono de número 1. No exemplo 2, eu tenho a dupla ligação no carbono de número 2. Já aqui, eu tenho o OH no carbono de número 2, e logo na direita, eu tenho o OH no carbono de número 1. Então, percebam que isso aqui é uma isomeria de posição. Tá? Como que isso aqui ocorre? Reação orgânica. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês os tipos de reações orgânicas. Não se preocupem, tá bom? Isomeria de compensação ou metameria, ela vai estar mudando apenas a posição do heteroátomo, tá? E outra coisa, na isomeria de compensação ou metameria, eu estou falando do oxigênio ou do heteroátomo que está rompendo a ligação, tá?
ele é muito diferente da isomeria de posição que nós vimos atrás, aonde eu vou ter, né, a mudança do OH, pode acontecer a mudança do OH nos carbonos. Aqui, o oxigênio está rompendo a ligação, né, entre carbonos. Então, quando eu tenho uma mudança do oxigênio ou de qualquer outro heteroátomo que está mudando sua posição, né, mas mantendo a função orgânica, né, nós temos uma isomeria de compensação ou isomeria do tipo metameria. Percebam que aqui eu tenho o oxigênio, o carbono de número 2, né, então eu tenho um etox-etano, e aqui embaixo eu tenho o oxigênio logo após o carbono de número 1. Então aqui eu tenho metox-propano, né? Essas ordens de nomenclaturas aqui, depois vocês dão uma conferida no vídeo que eu postei para vocês sobre nomenclaturas de compostos orgânicos. Tá? Nomenclatura eu não vou cobrar por agora, o que eu vou cobrar por agora é isomeria. Tá? Então aqui nós temos também a mesma questão de isomeria de compensação, né, mudando um heteroátomo, só que agora eu tenho num éster. Né? Então aqui eu tenho esse oxigênio aqui entre logo após o primeiro carbono, então eu tenho o etóxido de metila, desculpa, e aqui eu tenho perdão, eu errei aqui, eu tenho propanoato, né, porque tem 3 carbonos, então eu tenho propanoato de metila, e aqui eu tenho o etanoato, porque eu tenho 2 carbonos, então eu tenho o etanoato de etila. Tá? Então eu tenho aqui o propanoato de metila e aqui eu tenho o etanoato de metila. Os dois são ésteres. Tá? Só que aqui eu tenho um oxigênio logo após o carbono 1 e aqui eu tenho um éster logo após o carbono de número 2. Bom? Isomeria de função, então eu posso ter diferentes tipos de função, tá? Com a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios, ou seja, com a mesma quantidade de átomos que tenha na minha fórmula molecular, mas eu tenho jeitos diferentes de escrever. Então, do seu lado direito, você tem um éter, o etox-etano, e do seu lado direito, do seu lado esquerdo, você tem o etox-etano, e do seu lado direito, você tem o 2-butanol. Tá? Mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios, e você percebe, né, ali propriedades diferentes. Já embaixo, o que nós temos? Nós temos um ácido carboxílico do lado esquerdo e nós temos um éster do lado direito. Verifique que o ácido carboxílico é muito parecido com o éster. Só que a diferença do ácido carboxílico é que você tem um C dupla OH e no éster você tem um C dupla OC. Ou seja, é como se eu pegasse essa função aqui e arrastasse ela para dentro da cadeia, para transformar ela em um éster. Ou se eu pegasse esse éster aqui e empurrasse ele para o final da cadeia, transformando ele num ácido carboxílico. Tá? Então, do lado esquerdo, nós temos o ácido próprio propanoico, né, o ácido propanoico, e do lado direito de vocês têm o etanoato de metila. Tá? Etanoato, porque tem 2 carbonos, metila, porque tem 1 carbono só. E, por último, nós temos a isomeria do tipo tautomérica, ou isomeria de tautomeria. Tá? É o último tipo de isomeria plana que nós vamos ter.
Então, essa isomeria do tipo tautomérica ou tautomeria, ela é muito especial porque ela envolve uma reação orgânica. Então, essa reação orgânica eu vou apresentá-la para vocês, tá? O que acontece? Na isomeria de tautomeria, eu posso observar que ocorre a transformação de um composto orgânico em outro composto orgânico, mudando apenas a função, né? Mas a quantidade de carbonos e hidrogênios e oxigênios permanece a mesma, tá? Essa função ela é chamada de função cetoenólica ou função aldoenólica. Tá? Na função cetoenólica, o que a gente fala? Que a cetona se torna um enol. Na função aldoenólica, a gente fala que o aldeído se torna um enol. Mas olha que interessante, essa reação também ocorre no sentido inverso, né? Um enol se transforma numa cetona, um enol se transforma num aldeído. E o que é um enol, professor? Um enol é toda aquela estrutura que tem um carbono com dupla ligação e com um OH, né, nesse mesmo carbono que está fazendo uma dupla ligação. Tá? Mas perceba o seguinte, qual que é a diferença do enol para cetona? É a posição da dupla ligação. Enquanto no enol a posição da dupla ligação está entre os carbonos, na cetona a posição da dupla está entre o carbono e o oxigênio. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o mais estável? Qual que é aquele que vai aparecer mais facilmente na reação orgânica? Vai ser a cetona ou vai ser o enol? Aí eu pergunto para vocês, quem que é mais eletronegativo aqui? Carbono ou oxigênio? Aí vocês me perguntam, o que é eletronegativo, professor? Eletronegativo vai ser aquele átomo que tem em uma ligação aquele caráter de receber uma maior quantidade de par de elétrons. Né? Ele tem essa maior tendência. Agora observa aí, quem que vai ter a maior tendência de atrair esses pares de elétrons com maior facilidade? Carbono ou oxigênio? O oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Se ele é mais eletronegativo que o carbono, o que acontece? É mais fácil essa dupla ligação estar com o oxigênio, porque ele acomoda melhor essa dupla ligação do que o carbono. Então, o oxigênio acomoda melhor essa dupla ligação do que o carbono. Então, a cetona, ela vai ser produzida de uma forma muito mais rápida do que o enol. Né? Então, se eu colocar enol para produzir cetona, rapidamente ele é produzido. Agora, se eu colocar cetona para produzir enol, não vai ser tão fácil assim produzir ele. Vai ser bem mais difícil. A mesma coisa acontece com o aldeído. Né? Perceba que a diferença da cetona para o aldeído é que a cetona, né, essa dupla O, esse oxigênio, está num carbono secundário. O que é um carbono secundário, professor? Carbono secundário é aquele carbono que está fazendo ligação com com dois carbonos, na verdade, né? Então, essa é a função cetona e a função aldeído, professor. A função aldeído é porque um carbono está fazendo ligação com um único carbono, tá? Então, o aldeído ocorre quando este oxigênio está aparecendo em um carbono primário. E a mesma questão. Quem que é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? Quem que tem maior possibilidade de acomodar estes pares de elétrons com maior facilidade? O carbono ou o oxigênio? O oxigênio, tá? Então, se eu pegar lá no laboratório um enol, eu consigo transformar ele rapidamente em aldeído, né? Mas o contrário não ocorre, né? O contrário não ocorre com tanta rapidez, com tanta velocidade. Tá? Então, para início de conversa, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? As funções aldoenólicas e acetoenólicas, as funções
as isomerias planas, né, de função, de cadeia, de posição, metameria. E quando nós retornarmos, nós vamos retornar a partir da reação de tautomeria. Verifiquem que abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, existe uma atividade no Google Forms que eu quero que vocês façam e me entreguem logo após vocês assistirem este vídeo. Tá? É uma atividade muito simples, muito tranquila, tá? E de 2 exercícios, eu quero que vocês façam, leiam, né, o exercício e respondam ele ainda antes da nossa aula, tá bom? Então, um forte abraço para todos vocês e até daqui a pouquinho, pessoal. Tchau, tchau.